Fala pessoal, como é que vocês estão? Gustavo Castro aqui e hoje a gente vai estar conversando tudo o que engloba sobre proteínas, quantidade, distribuição. Será que existe algum tipo de limite de absorção de proteínas? É tudo que a gente vai estar conversando por hoje. Quando a gente fala de proteínas, é o macronutriente mais importante que a gente tem dentro de todos, carboidratos e gorduras. E por que isso? Porque proteínas simplesmente não podem ser armazenadas. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente ingere do começo do nosso dia, da nossa primeira refeição, até o final do dia, última refeição, tudo isso vai sofrendo processos para a gente manter um balanço no decorrer do dia. Diferentemente dos carboidratos, que se a gente ficar 1, 2, 3, 4 dias sem comer, o nosso corpo consegue manipular muito bem o metabolismo e ofertar glicose plasmática. Com proteínas isso não é tão simples assim. Ficar 1 dia, 2 dias sem ingerir proteínas é muito complicado a nível de saúde e performance e estética. Proteína é algo essencial que a gente precisa estar ofertando no decorrer do dia, distribuído de maneira pelo menos de 2, 3, 4 vezes ao longo do dia. E eu vou estar falando com vocês mais pra frente sobre isso. Quantidade de proteínas, pensando em manter um ser vivo, um indivíduo vivo, um ser humano vivo, no mínimo 0,8 a 1 grama de proteína dia. Ou seja, um indivíduo que pesa por volta dos seus 50 quilos teria que ingerir pelo menos umas 40, 45, 50 gramas de proteína por dia. Lembrando, eu estou falando do macronutriente proteína. Não estou falando de peso de alimento. Lembrando que 100 gramas de frango, carne ou peixe magros vão ter por volta dos seus 27 a 30 gramas de proteína, tá? Lembrando, 0,8 a 1 grama quilo dia, pensando em manter as funções básicas do corpo. Não estou pensando num indivíduo que treina, não estou pensando num indivíduo que faz um grau alto de esforço no decorrer do dia. Estou pensando somente no indivíduo que fica parado, sentado no sofá, respirando. Não tô nem pensando até mesmo em atividades que demandam do sistema nervoso central. Tudo bem, quando a gente almeja objetivos estéticos, ganho de massa muscular, preservação dessa massa muscular no decorrer de um déficit energético, essa quantidade de proteína vai subindo para os seus 1,6, 2, 2,4, 2,6 grama quilo. É isso que a gente tem bem estabelecido na ciência, ficando por volta de 1,6 a 2,4 gramas por quilo. Lembrando sempre, considerando o tecido magro, tá? Não estamos considerando o peso corporal como um todo, e sim a quantidade livre de gordura, a quantidade de massa livre de gordura. A gente tem diversos trabalhos subindo essa quantidade de proteína para 2,8, 3,4, 4, 4,4 gramas por quilo. E o que eles observaram? Não observaram um efeito benéfico a nível de ganho de massa muscular, mas também eles não observaram um maior acúmulo de gordura, mesmo estando nesse superávit vindo pela quantidade de proteína. Esse superávit foi por volta de uns 200 às 300 calorias, e esse ganho, esse excesso de calorias, não trouxe ganhos de gordura. E aí vem diversos efeitos da proteína. A proteína tem um efeito que a gente chama de um efeito térmico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo gasta uma quantidade razoável de energia para metabolizar essa proteína. O efeito térmico do carboidrato fica por volta dos seus 5 a 6%. Ou seja, de cada caloria ingerida de carboidrato, a gente gastaria 6% para metabolizar esse carboidrato. Proteína por volta dos seus 2, 3%. Desculpa, gordura por volta dos seus 2, 3%. Já a proteína, esse efeito térmico sobe para 20, 30%. Ou seja, a gente gasta muita energia para metabolizar, para digerir e para absorver aminoácidos e a proteína como um todo. E é por isso que trabalhar com uma proteína mais alta não necessariamente significa que esse ganho dessas calorias vindas da proteína vão ser puros. A quantidade básica, se a gente fosse fazer a conta de grama por caloria de proteína. Então a proteína tem esse efeito térmico que permite a gente extrapolar para mais e permite que a gente consiga comer mais proteína sem necessariamente absorver, ter esse ganho maior de calorias, justamente porque a gente vai ter esse gasto na metabolização e na absorção das proteínas. Falamos de quantidade de proteína por dia, pensando em manutenção, ficar vivo, 1 grama por quilo. Pensando em ganhar massa muscular, otimizar todo esse processo de 1,6 a 2,4, e isso não significa que você não possa ir acima disso. Pode ter seus benefícios a nível de preservação de massa muscular em um período de déficit energético mais prolongado, espaçamento disso ao longo do dia. Lembra que eu falei, proteína é um nutriente que a gente precisa espaçar no decorrer do dia. A gente não tem estoque de proteína, a gente não consegue estocar os aminoácidos de maneira útil e funcional, portanto a gente precisa entregar de maneira estratégica
no decorrer do dia, picos ingesta de proteína. O mínimo, pelo menos 3 vezes no decorrer do dia, manhã, tarde e noite. Pensando em otimizar mais esse processo, quando a gente trabalha com proteína mais elevada, a gente precisa sim distribuir isso no decorrer do dia. Existe um limite, então, para a absorção de proteína? E a resposta é não. O nosso corpo é capaz de absorver absolutamente tudo que a gente coloca para dentro em questão de calorias, inclusive de proteínas. O que pode significar é que, se a gente comer 100 gramas de proteína do macronutriente em uma refeição, talvez essas 100 gramas não vão ser direcionadas para a síntese de proteínas para a construção de massa muscular pura. A gente vai ter uma boa parte dessa quantidade de proteína degradada e também para diversas outras funções que eu já falei anteriormente. Sistema imune, tendões, articulações, proteína é extremamente importante para toda essa parte, produção hormonal. Então não é toda a proteína que a gente entrega que ela vai estar sendo direcionada para produção, para construção de massa muscular. Portanto, não existe um limite do quanto a gente pode estar entregando de proteína. Tudo vai ser absorvido. O que não quer dizer que tudo vai ser usado tudo vai ser direcionado para a construção de massa muscular. E é por isso que é muito interessante espaçar isso no decorrer do dia, porque dessa maneira a gente consegue manter diversos picos de síntese de proteína e a gente consegue favorecer todas as operações de que a proteína importa, seja para a construção de massa muscular, manutenção do sistema tendíneo e de articulações. Lembrando, a proteína vai ter esse papel muito importante na recuperação pós-treino, não só na síntese de um novo tecido, de mais massa muscular, mas para se recuperar entre os treinos. A proteína vai ser fundamental para isso, recuperar o tecido muscular, recuperar tendões, recuperar articulações. Então distribuir isso no decorrer do dia é muito importante, indo muito além de pré e pós-treino, pensando em toda a parte de sistema imune também, entrega de produção hormonal que a gente vai ter de maneira endógena. A proteína vai ser muito importante para tudo isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu espero você no próximo vídeo.